Capítulo 5. A beatitude acidental e a ressurreição. Falamos da beatitude essencial, que consiste na visão imediata de Deus e das criaturas em Deus e no amor que deriva desta visão. O Senhor, rico em misericórdia, dá largamente aos seus eleitos e, além da beatitude essencial, os faz encontrar uma alegria nos bens criados legítimos que correspondem às suas aspirações. É o que chamamos de beatitude acidental. Ela se encontra na sociedade dos amigos, na alegria do bem feito na terra e sua recompensa especial, a auréola das virgens, dos doutores e dos mártires. Encontrar-se-á, enfim, na ressurreição e nas propriedades dos corpos gloriosos. Beatitude acidental na alma. Os santos do céu, a respeito daqueles que conheceram e amaram na terra, recebem fora da visão beatífica, extra verbum, conhecimentos novos. É para eles uma alegria acidental muito apreciável saber, por exemplo, o progresso espiritual de algum de seus protegidos fez aqui na terra, e ver entrar no céu novas almas, sobretudo se elas lhes são particularmente ligadas. Esses conhecimentos, extra verbum, são inferiores à visão beatífica, e são eles que são chamados visão vespertina ou crepuscular, em oposição àquela matutina que faz ver em Deus as coisas criadas. Além disso, cada um dos bem-aventurados é feliz em se ver honrado por Deus, nimis honorati sunt amici tui domini, de ser estimado por aqueles que brilham por sua sabedoria. Cada um se regozija especialmente em ver reconhecido e apreciado o bem que fez na terra, frequentemente no meio de grandes dificuldades. Uma recompensa especial será concedida pelas vitórias privilegiadas contra a carne, o mundo e o demônio. A auréola das virgens, pela vitória contra a concupiscência da carne. A auréola dos mártires, pela vitória sobre os perseguidores animados pelo espírito do mundo. A auréola dos doutores, pela vitória sobre a ignorância, o erro, a infidelidade, a heresia, o espírito de divisão e de negação. Essa auréola será dada não somente àqueles que ensinaram publicamente a ciência sacra, oralmente ou por escrito, mas também àqueles e àquelas que o fizeram de um modo privado, quando a ocasião se apresentou. Os que tiverem introduzido muitos no caminho da justiça, luzirão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. A auréola está, primeiramente, no espírito, mas após a ressurreição geral, terá como a glória essencial da alma seu reflexo sobre o corpo ressuscitado. A ressurreição da carne. A beatitude acidental se refere também à ressurreição e às propriedades do corpo glorioso. A ressurreição é um dogma de fé que foi negado pelos saduceus, maniqueus, albigenses e mais tarde pelos socianos, hoje pelos protestantes liberais e os racionalistas. Primeiro devemos dizer, se um bom número de mortos como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, foram chamados à vida por Nosso Senhor, depois pelos apóstolos e por outros santos em seguida, que impede que nossa alma imortal, feita por natureza para informar e vivificar seu corpo, novamente lhe seja unida para sempre, de um modo diferente, segundo seus méritos ou deméritos? Esta verdade revelada é de resto definida pela Igreja, e tem a seu favor a Sagrada Escritura numerosos testemunhos, como explica longamente o Catecismo do Concílio de Trento. O quarto concílio de Latrão definiu: todos ressuscitarão com seu próprio corpo que tiveram na terra, para receber o que mereceram segundo suas obras, boas ou más. A ressurreição universal é de fé. Essa ressurreição requer ao menos, para que haja a identidade do corpo ressuscitado, que ele tenha a mesma alma individual que informa e vivifica este corpo. Segundo alguns, isto basta, porque a alma, como forma substancial, dá ao corpo a vida específica e até a atualidade
que se chama corporalidade. No entanto, os teólogos que partilham da visão de Santo Tomás defendem que deve ser também o mesmo corpo, isto é, ao menos uma parte da matéria que esteve nele. De outro modo, como se poderia dizer que cada um ressuscita com o próprio corpo que teve sobre a terra, como diz o Quarto Concílio de Latrão? Como se poderia dizer que este corpo individual ressuscita? São Paulo diz: é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Oportet corruptibili, hoc induere incorruptibilarem, et mortale hoc induere immortalitatem. O Catecismo do Concílio de Trento diz a este respeito: cada um de nós ressuscitará com o corpo que tivemos na terra, e que foi corrompido no túmulo e reduzido ao pó. Assim parece indicar a Escritura e a tradição. No Antigo Testamento, Jó já diz: e serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei a meu Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de outro. Isaías anuncia: que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos. A terra restituirá o dia às sombras. E Daniel: muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. No segundo livro de Macabeus, um dos mártires diz a seu juiz: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. Jesus defende a ressurreição da carne contra os saduceus. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Nosso Senhor é ainda mais explícito no Evangelho de São João. Vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz, a voz do Filho do Homem. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São Paulo prova a possibilidade da ressurreição dos mortos por meio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão, cada qual, porém, em sua ordem. O último inimigo a derrotar será a morte. Igualmente, São Paulo anuncia esse mistério diante dos atenienses, diante do governador Félix e aos tessalonicenses. Os padres da Igreja do século II falam muito explicitamente deste dogma, e os mártires o anunciam morrendo. A razão não pode dar uma prova demonstrativa desta verdade revelada, mas fornece altas razões de conveniência. Estas razões dizem respeito à alma e ao corpo por um lado, e a Deus, e enfim, a Cristo por outro. Eis como são expressas no Catecismo do Concílio de Trento. A primeira é que nossas almas, que não são senão uma parte de nós mesmos, são imortais e conservam sempre sua propensão natural a se unir aos nossos corpos. Então pareceria contrário à natureza que eles fossem separados para sempre. Ora, o que é contrário à natureza e se encontra no estado de violência não pode durar para sempre. Há, portanto, toda a conveniência em que a alma
seja unida ao seu corpo e que esse ressuscite. A alma é naturalmente a forma do corpo, por isso estremece ao se separar dele. Não pode, portanto, ser privada dele para sempre. Uma segunda razão, que tira da justiça infinita de Deus, que estabeleceu em outra vida os castigos para os maus e as recompensas para os bons. Convém, portanto, que as almas sejam de novo unidas a seus corpos, a fim de que esses corpos, que serviram de instrumentos para o bem como para o mal, compartilhem com as almas as recompensas e as punições merecidas. Esse é o pensamento de São João Crisóstomo, que desenvolveu com maior cuidado numa homilia ao povo de Antioquia. Nos maus, o corpo tomou parte nas obras de iniquidade e nos prazeres criminosos. Nos bons, esteve a serviço da alma, na realização das boas obras, por vezes heróicas, na devoção, no apostolado, nos sofrimentos do martírio. Além disso, o corpo dos justos foi o templo do Espírito Santo, como diz São Paulo. A ressurreição do corpo é, portanto, altamente conveniente, para que nada falte à felicidade da alma. Nisto aparecem a justiça de Deus, sua sabedoria e sua bondade. Uma terceira razão se tira de que a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o demônio tem como resultado sua vitória sobre a morte, consequência do pecado. Ele mesmo conquistou essa vitória sobre a morte por sua própria ressurreição e por aquela de sua Santíssima Mãe, pouco antes da Assunção. Convém, portanto, para que ele seja o Salvador da humanidade em corpo e alma, que conquiste a vitória definitiva sobre a morte pela ressurreição universal. O Catecismo do Concílio de Trento disse a este respeito: admirável restauração de nossa natureza, de que somos devedores à vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. A Sagrada Escritura é formal sobre este ponto. Ele aniquilará a morte para sempre, diz Isaías, falando de Jesus Cristo. Oséias lhe faz dizer: ó morte, eu serei tua morte. São Paulo, explicando essas palavras, não teme afirmar que, após todos os outros inimigos, a própria morte será destruída. Lemos em São João: já não haverá morte. Era com efeito de suma conveniência que os méritos de Jesus Cristo, que destruíram o império da morte, fossem infinitamente mais eficazes e mais poderosos que o pecado de Adão. As propriedades dos corpos gloriosos. São Paulo diz: o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua, e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual ou sutil. Segundo esta doutrina, os teólogos distinguem 4 qualidades principais dos corpos gloriosos: a impassibilidade, a sutileza, a agilidade, a claridade. A impassibilidade é o dom que os preserva não somente da morte, mas da dor. Derivará da perfeita submissão do corpo à alma. A agilidade livrará o peso do corpo, que por vezes o esmaga na vida presente. Poderá ir a todos os lugares que a alma quiser, com uma facilidade e uma velocidade incomparável, como a águia, assim diz São Jerônimo. A sutileza a tornará capaz de penetrar os outros corpos sem dificuldade. Assim, o corpo glorioso de Cristo ressuscitado entrou no cenáculo quando as portas estavam fechadas. A claridade dará ao corpo dos santos este brilho e este esplendor, que é a própria essência da beleza. Nosso Senhor diz: no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. E para dar uma ideia disto, foi transfigurado diante de 3
dos seus apóstolos no Tabor. São Paulo diz também: Jesus Cristo transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Os israelitas no deserto viram uma imagem desta glória na fronte de Moisés, quando, após ter visto a Deus e recebido suas palavras, apareceu diante deles com a face tão luminosa que os seus olhos não podiam suportar o brilho. Esta claridade é apenas um reflexo ou uma redundância da glória da alma sobre o corpo. E, portanto, os corpos dos santos não terão todos o mesmo grau de claridade, mas sim algo proporcional à luz da glória e da caridade, que corresponderá aos seus méritos. Também São Paulo disse como vimos: ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos. Enfim, nossos sentidos encontrarão uma puríssima e inefável alegria ao contemplar a humanidade de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria, o corpo dos santos, toda a beleza do mundo renovada, e ao ouvirem os cantos que acompanharão o culto de adoração e de ação de graças da cidade de Deus. Tal será a beatitude acidental do céu após a renovação do mundo. Quais são desde agora para nós os frutos dos conhecimentos deste mistério, ao qual não tínhamos por natureza nenhum direito de aspirar? O Senhor dignou esconder essas coisas aos sábios e entendidos e as revelar aos pequenos. Devemos primeiramente agradecer a infinita bondade. Devemos também ver aí um estímulo para reprimir as más paixões que serão castigadas no corpo e na alma e para levar uma vida santa, aquela que o Senhor espera de nós nas condições em que estamos. Enfim, deve ser esta uma consolação para nós ao morrer ou ao ver morrer os nossos. O pensamento da ressurreição final. No curso da vida presente, este mesmo pensamento é um reconforto no meio das penas. Assim Jó se consolava nas suas infelicidades pela esperança de ver o Senhor, seu Deus, no dia da ressurreição. O esplendor que aparece às vezes na face dos santos, como São Domingos ou São Francisco, é o prelúdio do esplendor da eternidade. Capítulo 6. O número dos eleitos. Muitas obras foram escritas sobre este tema. Encontramos uma lista bastante completa, com o exame criterioso das razões que eles propõem no erudito artigo Elos do Dictionnaire de Théologie Catholique, escrito por A. Michel. Não diremos aqui senão o que é certo, ou ao menos muito provável, segundo a grande maioria dos teólogos. Mistério relativo ao número dos eleitos. O número dos eleitos é conhecido por Deus. O Senhor conhece os que são seus. A liturgia diz mesmo que este número é conhecido unicamente por Ele. É o que afirma também Santo Tomás. O fim do mundo chegará quando este número dos eleitos estiver completo e quando a sucessão das gerações humanas não tiver mais razão de ser. Em si mesmo, este número é grandíssimo, conforme testemunha o livro do Apocalipse. Ouvi então o número dos assinalados, dos servos de Deus. 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. O número dos eleitos é superior àquele dos condenados? Se se contam os anjos e os homens eleitos, seu número parece superior àquele dos condenados, diz Santo Tomás, porque, segundo o testemunho da Escritura e da tradição, entre os anjos, cujo número é tão elevado, segundo Daniel, como aquele das estrelas no céu, a maioria permaneceu fiel. Além disso, na natureza angélica, diz Santo Tomás, o mal não alcança senão a minoria dos casos, porque o anjo, não tendo sentidos nem paixões, não corre o risco, como homem, de parar numa forma de vida inferior.
Se falamos somente dos homens, não sabemos se entre os vários mundos espalhados no espaço, só a Terra é habitada. Se falamos somente dos homens que se sucedem em nosso planeta, a questão do número dos eleitos permanece controversa. Muitos padres e teólogos se inclinam a um menor número dos eleitos, porque o Evangelho diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. No entanto, esses textos não são absolutamente conclusivos. Entre muitos outros, nota o padre Monsabré: se estas palavras foram ditas para todos os lugares e para todos os tempos, a opinião do pequeno número dos eleitos triunfa. Mas é permitido crer que se aplicam, sobretudo e diretamente, ao tempo ingrato da pregação do Salvador. E são muito bem justificadas pelo pouco fruto desta pregação. Quando Jesus quer nos fazer entrever o futuro, fala de outra maneira. Ele diz a seus discípulos: quando for elevado da terra, atrairei a mim todos. As forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nos mostrando os resultados de seu último juízo, os bons, ele diz, irão para a vida eterna, e os maus para o eterno suplício. Notai, eu vos peço, que ele não determina o número dos bons e dos maus. Toma partido ao se calar sobre este ponto. E àqueles que lhe pedem pronunciar-se claramente nesta questão: Senhor, há poucos que se salvam? Ele se contenta em responder: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos buscarão entrar e não conseguirão. Os rigoristas me dirão talvez que Jesus Cristo nos esconde aqui o mistério de sua justiça, para não perturbar as almas temerosas. Eu gosto de pensar que ele nos esconde o mistério de sua misericórdia para nos fazer evitar a presunção. A opinião comum dos padres e dos antigos teólogos é, sem dúvida, que entre os homens, aqueles que são salvos não representam o maior número. Citamos em favor deste sentimento São Basílio, São João Crisóstomo, São Gregório de Nazianzo, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Leão Magno, São Bernardo, Santo Tomás de Aquino, e mais perto de nós, Molina, São Roberto Belarmino, Soares, Vasques, Lésios, Santo Afonso. Mas eles dão sua maneira de ver apenas como uma opinião, e não como uma verdade revelada, nem como uma conclusão certa. No último século, a opinião contrária, do maior número dos eleitos, foi defendida pelo padre Faber na Inglaterra, Monsenhor Balgaldi na França e pelo padre Castellan, S.J., na Bélgica. Encontram-se expostas as razões pró e contra no artigo Elos, do Dictionnaire de Théologie Catholique. Uns insistem na misericórdia, outros na justiça. Nem uns nem outros dão uma certeza, somente razões de conveniência, e essas diferem muito das razões de conveniência invocadas a favor de um dogma já certo pela revelação, porque não se trata aqui de uma verdade já certa. Também os teólogos são geralmente inclinados a completar o que nos diz a Escritura e a tradição pela consideração dos meios de salvação dados aos homens na Igreja Católica e fora do corpo da Igreja, sobretudo as almas de boa fé. Se se trata somente dos católicos, se ensina comumente, sobretudo depois de Soares, que mesmo considerando apenas os adultos, o número dos eleitos ultrapassa aquele dos condenados. Embora, com efeito, a maior parte peque mortalmente, se levantam, no entanto, no tribunal da penitência, e há relativamente poucos que, no fim da vida, não se arrependam e recusem receber os sacramentos. Se se trata de todos os cristãos, ou de todos os batizados, sejam católicos, sejam cismáticos,
sejam protestantes, é mais provável, dizem comumente os teólogos, que o maior número se salve, incluindo ao menos os adultos e as crianças, porque numerosas são as crianças que morrem em estado de graça antes do uso da razão. Além disso, muitos cismáticos e protestantes estão hoje de boa fé e podem se reconciliar com Deus por um ato de contrição, sobretudo na hora da morte, onde a misericórdia divina se inclina sobre eles. Enfim, os cismáticos podem ser ajudados por uma absolvição válida. Se se trata do gênero humano inteiro, a questão permanece controversa pelas razões que dissemos acima. Mas, mesmo que o número dos eleitos fosse menor, a glória de Deus, no seu governo, não sofre com isso. A qualidade supera a quantidade. Uma só alma eleita é como um universo espiritual que alcançou seu objetivo. E nenhum mal acontece sem ter sido permitido por um bem superior. Além disso, entre os não cristãos, sejam judeus, muçulmanos ou pagãos, há eleitos. Os judeus e muçulmanos não somente admitem o monoteísmo, mas conservam fragmentos da revelação primitiva e da revelação mosaica. Podem assim crer num Deus remunerador sobrenatural e, com o auxílio da graça, fazer um ato de contrição. Mesmo se se trate de pagãos que estão na ignorância invencível ou absolutamente involuntária da verdadeira religião e que se esforçam de observar a lei natural, os auxílios sobrenaturais lhes são oferecidos pelos meios conhecidos por Deus para que possam chegar à salvação. Como diz Pio X, recordando que Deus não ordena nunca o impossível. Àquele que faz o que está em seu poder, Deus não recusa sua graça, como dizem comumente os teólogos. Podemos chegar a uma certeza sobre a questão? A maioria dos homens se salvará? É melhor reconhecer nossa ignorância sobre este ponto e evitar desencorajar os fiéis por uma doutrina demasiado rígida, ou os expor ao perigo de se perderem por uma doutrina demasiado fácil. O importante é observar os mandamentos de Deus, sempre se lembrando desta grande verdade bem expressa por Santo Agostinho. Deus não ordena o impossível, mas, dando seus preceitos, nos adverte a fazer o que podemos e pedir sua graça para realizar o que não podemos, e Ele nos ajuda para que possamos. É preciso também colocar sua confiança em Jesus Cristo, vítima de propiciação por nossos pecados, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Sinais de predestinação. Como declara o Concílio de Trento, não podemos ter na terra, sem uma revelação especial, a certeza de que somos predestinados. Nenhum dos justos, exceto por uma revelação especial, sabe se perseverará nas boas obras e na oração. Há, no entanto, sinais de predestinação que dão um tipo de certeza moral que se perseverará. Os padres, especialmente São João Crisóstomo, São Gregório Magno, São Bernardo, Santo Anselmo, indicaram, de acordo com algumas palavras da Sagrada Escritura, vários sinais de predestinação que os teólogos frequentemente enumeraram, como se segue. Primeiro, uma boa vida. Segundo, o testemunho de boa consciência, isenta de faltas graves e disposta antes a morrer do que ofender gravemente a Deus. Terceiro, a paciência nas adversidades por amor de Deus. Quarto, o gosto da palavra de Deus. Quinto, a misericórdia para com os pobres. Sexto, o amor aos inimigos. Sétimo, a humildade. Oitavo, uma devoção especial à Santíssima Virgem, a quem pedimos todos os dias para rogar por nós na hora da nossa morte. Entre esses sinais, alguns, como a paciência cristã na adversidade, mostram que a desigualdade das condições naturais é às vezes mais que compensada pela graça divina.
É o que dizem as bem-aventuranças evangélicas. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos, aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é deles. Carregar pacientemente e por longo tempo uma pesada cruz é um grande sinal de predestinação. Indicamos como sinais muito especiais uma grande intimidade com Deus na oração, a perfeita mortificação das paixões, o desejo ardente de muito sofrer pela glória de Cristo Jesus, o zelo infatigável pela salvação das almas. Repetimos também o que dissemos mais acima, terceira parte no capítulo 6, sobre a grande promessa do Sagrado Coração àqueles que fazem bem a Sagrada Comunhão 9 meses seguidos na primeira sexta-feira do mês. Essa promessa, como dissemos, é absoluta. Ela supõe que comungar bem a Sagrada Comunhão durante 9 vezes é o fruto de uma graça que não é concedida senão aos eleitos. O mistério da predestinação nos recorda que sem a graça de Cristo nada podemos fazer na ordem da salvação. Sine me mihi potestis facere. Ele disse: que temos de São Paulo, que não recebemos? Mas, por outro lado, a predestinação não torna supérfluo o trabalho da santificação, porque os adultos devem merecer a vida eterna. Ninguém irá para o céu se não morrer em estado de graça, e ninguém irá para o inferno se não por culpa sua. Recordemos as palavras de São Paulo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Epílogo. A doutrina revelada sobre a morte, o juízo particular, o inferno, o purgatório e o céu, nos faz pressentir o que é a outra vida e nos manifesta a profundidade da alma humana que só Deus visto face a face pode irresistivelmente atrair e satisfazer. O que nos faz tender para o céu, nosso destino final, é a graça santificante, germen da vida eterna, e as virtudes infusas que derivam dela, sobretudo a fé, a esperança e a caridade, com os 7 dons do Espírito Santo. Note-se, por fim, que essas 3 grandes virtudes teologais são às vezes completamente desfiguradas atualmente. A fé em Deus, a esperança em Deus, o amor a Deus e as almas por Ele foram substituídas em muitos meios modernos pela fé e a esperança na humanidade, pelo amor teórico à humanidade. A fraseologia tomou nestes meios o lugar da doutrina sagrada. A arte de fazer frases substituiu a doutrina revelada sobre Deus e sobre a alma. Tudo é assim, irremediavelmente falso. Em certas lojas maçônicas, no primeiro salão, lê-se nas paredes: Fides est caritas. Chesterton sobre isso falou: grandes ideias que se tornaram loucas. São, propriamente falando, as pessoas e não as ideias que, por causa de perturbações fisiológicas ou psíquicas, se tornam loucas. E quanto mais essas pessoas foram dotadas de uma grande inteligência, mais essa loucura é aflitiva e toma proporções que correspondem às de suas faculdades e de sua cultura. É assim que a loucura religiosa é a mais difícil de ser curada, porque não se pode apelar para superá-la a um motivo mais elevado. A inteligência se perde naquilo que há de mais alto. Então ela se engana habitualmente, não sobre o valor dos objetos mais ordinários, mas sobre o das ideias mais elevadas, sobre Deus, sobre suas perfeições infinitas, sua justiça e sua misericórdia. Grandes ideias que se tornaram loucas são ideias religiosas que perderam seu significado superior e que estão completamente desorientadas, desequilibradas. É o que acontece quando se substitui a fé em Deus, que não pode se enganar, nem nos enganar, pela fé na humanidade, apesar de todas as suas aberrações. E como a fé verdadeira
iluminada pelos dons do Espírito Santo, pelos dons da inteligência e da sabedoria, é o princípio da contemplação mística. A fé degenerada e completamente desorientada se torna o princípio de uma falsa mística, que se apaixona pelo progresso da humanidade, como se este progresso, doravante, não tivesse mais volta. Até mesmo como se este progresso fosse o próprio Deus, que se tornasse ou se fizesse em nós. Quando perguntavam a Renan, Deus existe? Ele respondia, ainda não, sem perceber bem que era uma blasfêmia. A antiguidade clássica não conheceu um desequilíbrio tão profundo. Depois dela veio o cristianismo, a elevação sobrenatural do Evangelho. E quando se separa dele, a queda é muito mais rápida, porque se cai de mais alto. A descida começou com Lutero, pela negação do sacrifício da missa, do valor da absolvição sacramental e, portanto, da confissão. Pela negação também da necessidade de observar os mandamentos de Deus para se salvar. A queda se acelerou em seguida com os enciclopedistas e os filósofos do século XVIII, com o cristianismo corrompido de J. J. Rousseau, que remove do Evangelho seu caráter sobrenatural e reduz a religião ao sentimento natural que se encontra mais ou menos alterado em todas as religiões. A Revolução Francesa propagou em todos os lugares estas ideias. Na mesma época, Kant sustenta que a razão especulativa não pode provar a existência de Deus. E então, Fichte e Hegel ensinam que Deus não existe fora e acima da humanidade, mas se faz em nós e por nós, e que não é outra coisa, senão o próprio progresso da humanidade, como se não fosse acompanhado, de vez em quando, de um espantoso retorno à barbárie. Entre o cristianismo e estes erros monstruosos, quer o liberalismo ficar no meio do caminho, e não conclui nada, o que não é o bastante para agir. Por isso foi substituído pelo radicalismo na negação, depois pelo socialismo e finalmente pelo comunismo materialista e ateu, como previu Donoso Cortés. Esse comunismo é a negação de Deus, da religião, da família, da propriedade, da pátria, e conduz a uma servidão universal, pela mais espantosa das ditaduras. A descida é acelerada, como a queda dos corpos. Para subir novamente, não há outro caminho senão a verdadeira santidade, mas importa considerá-la de modo realista. A santidade, como mostra Santo Tomás, tem dois caracteres essenciais: a ausência de toda mancha ou do pecado que afasta de Deus e uma firmíssima união com Deus. Essa santidade é perfeita no céu, mas começa na terra. Ela se manifesta concretamente de três maneiras, sobre as quais queremos insistir aqui. Há, com efeito, três grandes deveres para com Deus. Devemos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e obter assim a vida eterna. Há almas que têm especialmente como missão amar a Deus e muito fazer para que seja amado. São almas de forte vontade, que recebem graças de amor ardente. Há outras que têm como missão fazê-lo conhecido. Nelas domina manifestamente a inteligência e recebem, sobretudo, graças de luz. Enfim, há almas que têm especialmente como missão servir a Deus pela fidelidade do dever cotidiano. É o caso da maioria dos bons cristãos, que empregam a memória e a atividade prática para serem fiéis ao dever de cada dia. Essas três formas de santidade parecem representadas em três apóstolos privilegiados: Pedro, João e Tiago. As almas em que a vontade domina recebem bastante cedo graças de amor ardente. Elas se perguntam: que farei por Deus? Que boa obra empreenderei por sua glória? Elas têm sede de sofrer, de se mortificar, para provar a Deus seu amor.
para reparar as ofensas que recebe, para salvar os pecadores. E é secundariamente que se aplicam a melhor conhecer a Deus. A esse grupo pertence o profeta Elias, tão notável por seu zelo. São Pedro, tão profundamente devotado a Nosso Senhor, e que por humildade e amor a Jesus, quis ser crucificado de cabeça para baixo. Os grandes mártires, Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço. Mais perto de nós, o seráfico São Francisco de Assis, Santa Clara, as Clarissas. Mais tarde, São Carlos Borromeu, São Vicente de Paulo, todo transbordante de caridade pelo próximo, Santa Margarida Maria, São José Bento Labré, com seu amor à cruz, e o Santo Cura d'Ars. O perigo para essas almas está na energia de sua vontade, que pode degenerar em rigidez, tenacidade e obstinação. Entre as menos ferventes entre elas, este será seu defeito dominante, um zelo não bastante esclarecido, pouco paciente e doce, e algumas vezes se darão demasiado às obras ativas, às custas da oração. As provações que o Senhor lhes envia tendem sobretudo a suavizá-las, e às vezes a quebrar sua vontade quando se tornou muito rígida, para que seja plenamente dócil à inspiração do Espírito Santo, e para que seu zelo ardente seja cada vez mais humilde, esclarecido, paciente e manso. É por essa inclinação que se elevam ao ápice da perfeição. As almas em que a inteligência domina se elevam por outra encosta. Elas recebem bem cedo graças de luz, que as levam à contemplação, às grandes vistas de conjunto que fazem o valor da sabedoria. É somente através da razão que seu amor cresce. Elas experimentam menos que as anteriores a necessidade de agir, ou a de reparar, mas, se são fiéis, chegarão ao amor heróico a este Deus que as arrebata. A esse grupo de almas pertencem os grandes doutores, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e São Francisco de Sales, que lamentava por sua lentidão em seguir as luzes que tinha recebido. O perigo dessas almas é contentar-se com essas luzes e não conformar bastante sua conduta com elas. Enquanto sua inteligência é muito iluminada, a sua vontade falta ardor. Essas almas sofrem especialmente pelo erro, pelas falsas direções que desviam a inteligência. Essas provações as purificam e, quando as suportam bem, chegam a um grande amor a Deus. Uma alma luminosa fiel será mais unida a Deus que uma alma ardente e fiel. Enfim, há almas em que a faculdade dominante é a memória e a atividade prática. Tem especialmente como missão servir a Deus pela fidelidade ao dever cotidiano. O maior número das almas cristãs. Sua memória lhes recorda fatos particulares. Ficam impressionadas por um fato da vida de um santo, por uma palavra da liturgia. A inspiração divina as faz atentas aos diversos meios de perfeição. Se são fiéis, podem se elevar como as precedentes, aos mais altos graus de santidade. A esse grupo de almas parece pertencer o apóstolo São Tiago, os grandes pastores da Igreja primitiva, totalmente dedicados à direção de sua diocese até o martírio. E nos tempos modernos, Santo Inácio, atento aos meios mais práticos de santificação e preocupado em considerar os homens tais quais são, e não somente como deveriam ser. Santo Afonso de Ligório, também completamente preocupado com a moral e o apostolado prático, cuja necessidade se fazia tanto sentir para lutar contra o jansenismo e a incredulidade. O perigo dessas almas seria se apegarem demais às boas práticas em si mesmas, mas que não conduzem senão indiretamente a Deus. Umas colocam todas as suas perfeições nas austeridades, outras na devoção, outras nos trabalhos habituais, algumas na recitação de algumas orações. O perigo aqui
é a minúcia e os escrúpulos. Isso pode atrasar a entrada dessas almas na contemplação, a qual o Senhor a chama, e impedir a intimidade de sua união com Ele. Elas permanecem nos métodos e nos meios que lhes serviram num dado momento, mas que mais tarde as afastam da contemplação simples e amante de Deus. As provações dessas almas se encontram especialmente na prática da caridade fraterna e no apostolado. Têm muito que sofrer com os defeitos do próximo. Mas se são fiéis, no meio de todas as dificuldades, chegam também elas a uma união muito íntima com o Senhor. Tais são as 3 principais formas de santidade que correspondem aos nossos 3 grandes deveres para com Deus: conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Jesus nos mostrou a excelência destas 3 formas de santidade na sua vida oculta, na sua vida apostólica e na sua vida dolorosa. Na sua vida oculta em Nazaré, na sua casa de carpinteiro, é um exemplo de fidelidade ao dever cotidiano, em atos exteriormente bem modestos, mas muito grandes pelo amor que os inspira, e mesmo de um valor sem medida. Na sua vida apostólica, aparece como luz do mundo e nos diz: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que ele ensina sobre a vida eterna e os meios de alcançá-la, não crê, mas vê imediatamente na essência divina. Ele funda a igreja, a confia a Pedro. Ele diz a seus apóstolos: Vós sois a luz do mundo, e os envia a ensinar todas as nações, levar-lhes o batismo, a absolvição, a Eucaristia, como confirma após sua ressurreição. Na sua vida dolorosa, Jesus manifesta todo o ardor de seu amor por seu Pai e por nós. Este amor o leva até a morrer por nós, para reparar a ofensa feita a Deus e salvar as almas. Se Jesus possui eminentemente essas 3 formas de santidade, domina todos os perigos que nelas encontram as outras almas. Tem todo o ardor do amor, sem rigidez nem tenacidade. Nunca seu amor foi mais ardente que na cruz, e também nunca manifestou mais mansidão. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus goza da contemplação mais luminosa e mais alta, mas não se perdeu nesta contemplação. Não se abstrai fora do mundo como um santo em êxtase. Jesus está acima do êxtase, e sem deixar de contemplar seu Pai e estar intimamente unido a Ele, se entretém com seus apóstolos nos próprios detalhes de sua vida apostólica. Enfim, se Jesus é atento às menores coisas do serviço de Deus, não corre o risco de parar demasiado nelas, perdendo de vista as coisas maiores. Não deixa de ver tudo em Deus, as coisas do tempo naquelas da eternidade. A Santíssima Alma de Jesus aparece maior quando assim a comparamos aos maiores santos, como a luz branca superior às 7 cores do arco-íris que procedem dela. Guardadas todas as proporções, é preciso fazer a mesma observação acerca da santidade eminente de Maria, Mãe de Deus e cheia de graça. Eles são assim nossos mediadores, que Deus nos deu por causa de nossa fraqueza. Deixemo-nos humildemente conduzir por eles. Eles nos levarão infalivelmente à vida da eternidade. Já a vida da graça é a vida eterna começada. Inchoatio quaedam vitae aeternae.